Abra sua Bíblia, livro de Primeiras Crônicas. Segundas Crônicas. Capítulo 1, uma passagem bastante conhecida. Quero louvar a Deus pela vida da família gideônica, os irmãos que estão fazendo um grande trabalho. Ontem tiveram uma grande reunião nessa cidade. E eu tenho certeza que a semente foi semeada com muito amor no coração dos nossos pastores, obreiros que ali estavam. A partir do versículo 7, Segundas Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazendas, honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti, tal não haverá. Podeis se assentar, irmãos. Eu gostaria nessa noite falar um pouquinho sobre sabedoria. Quem é que não quer ter sabedoria? Você quer ter sabedoria, Odila. Por isso todos buscam ter conhecimento e sabedoria, porque sabe que vai errar menos. Depois de uma noite de Salomão ter oferecido sacrifício ao Senhor, ao alto das montanhas, lá em Gibeão, a Bíblia diz que Deus o aparece naquela mesma noite, depois de ter oferecido a ele sacrifícios, e em sonhos, dá uma oportunidade a Salomão a fazer um pedido. Salomão, pede-me o que tu queres que eu te dê. Talvez se você tivesse essa oportunidade de nessa noite, Deus aparecer a você e dar essa oportunidade de você pedir a Ele o que você quer, talvez seria inúmeros pedidos que você poderia fazer, que eu poderia fazer. Ainda mais num momento de dificuldade em várias áreas da vida. Quem sabe algumas Anas, vamos trazer assim, pediria a morte de algumas Peninas. Quem sabe algumas pessoas pediriam um milagre para a vida, a cura, uma saída de um labirinto que se encontra.
a harmonia no lar, a harmonia conjugal, ou até mesmo riquezas terrenas. Sei lá qual seria o pedido que cada um poderia fazer para Deus nessa noite. Porém, Salomão, ainda jovem, assumindo o reinado, sendo o sucessor de seu pai Davi, este homem que a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo nas suas fraquezas, Davi sabia arrepender-se e pedir misericórdia a Deus. E Salomão, então, diante de uma grande responsabilidade, diante de um povo numeroso, diante de decisões que ele teria que tomar no reino, ele ouvindo estas palavras, ele não perdeu a sua grande oportunidade. E ele disse: Deus, eu não quero riquezas, eu não quero honra, eu não quero longevidade, eu só quero duas coisas: me dê sabedoria e me dê conhecimento para eu entrar e sair diante deste povo e saber julgar este povo. Eu só preciso disso, porque a ciência e a inteligência nós alcançamos nas faculdades, na educação, nos colégios. Nós buscamos a ciência, buscamos a inteligência, mas a sabedoria, ele sabia que viria do alto. A sabedoria para o homem discernir o que é certo do errado, saber buscar o caminho das coisas corretas. Ele precisava muita sabedoria. E ele disse: eu preciso de sabedoria. Jó, ele disse: mas onde achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem conquista a ciência e a inteligência, mas a sabedoria vem do alto. Ele sabia que a verdadeira sabedoria para o homem conquistaria das mãos de Deus. O salmista Davi, ele disse: a boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. O justo que teme ao Senhor, a sua linguagem é uma linguagem de pessoas sábias, pessoas que têm de Deus a sabedoria para falar na hora certa e nos lugares certos. O salmista diz ainda que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Sabedoria, irmãos, é algo que eu e você precisamos pedir a Deus diariamente para conquistar, para ter, para viver uma vida de bênção, uma vida saudável, uma vida de paz. Salomão, Deus deu tanta sabedoria para este Salomão, que Deus encontrou no coração deste homem a vontade de vencer, a vontade de conquistar, e viu que este homem, mesmo sendo um rei e tendo muitos inimigos, naquela época ele poderia pedir para Deus: Deus, eu só quero uma coisa para ser feliz: destrói os meus inimigos, eu vou ter paz no meu reino. Salomão pediu muito mais do que isso. Por isso, irmãos, nós precisamos saber pedir a Deus, falar com Deus. Às vezes não recebemos de Deus porque não sabemos pedir. Pedimos as picuinhas da terra, somente as coisinhas
do dia a dia, e Deus fica olhando para nós e vendo como pensam pequeno este povo, como enxerga pequeno este povo. Salomão subiu em outras dimensões, visualizou outras dimensões. Ele disse: se eu tiver sabedoria, eu conquisto o mundo. Se eu tiver sabedoria, eu ando muito, eu vou chegar, vou conquistar muitas coisas. Há uma pesquisa que diz que 70% das pessoas que já ganharam na telecena, nas mega-senas, hoje voltaram a ser pobres. Sabe por quê? Porque não tiveram sabedoria para administrar aquilo que ganharam. Torraram o dinheiro achando que nunca mais ia acabar. Quando não, por falta de sabedoria, perderam a vida. Então a sabedoria, irmãos, é muito importante nós sabermos pedir a Deus. Deus, eu não estou preocupado com as coisas que vão ficar na terra. Eu quero sabedoria para viver na terra. Porque aqui é um período pequeno, passageiro, somos peregrinos, forasteiros. E nessa terra nós precisamos pedir a Deus sabedoria para caminhar no dia a dia. Sabe, irmãos, quando Salomão pede sabedoria para Deus, Deus diz: olha, Salomão, eu estou vendo o teu coração, vou te dar sabedoria, vou te dar conhecimento, como nunca dei a nenhum rei, nem a teu pai, e depois de ti também não, porque eu vi no teu coração algo sincero. Tudo que você está me pedindo é para saber entrar e para saber sair. Igreja, algumas lições nós temos que aprender nesse texto. Algumas lições da nossa vida, para a nossa vida, nós temos que tirar desse texto. Vocês já perceberam que tem pessoas que não conseguem ter amizades a médio prazo e tampouco a longo prazo? Elas chegam, faz amizades, conquista amizades, em pouco tempo perde, não consegue manter amizade com as pessoas. Ao longo do tempo, pior ainda, aonde vão chegando, vão atropelando as coisas, não sabe a hora de falar, não sabe a hora de esperar as coisas, não sabe ouvir, só ela que sabe falar, só ele que sabe. Se ele não estiver conduzindo as coisas, não vai dar certo. Falta sabedoria. E nessa falta de sabedoria, elas vão construindo muralhas ao seu redor. Barreiras por todos os lados. Tem muitas mulheres que vão colocando tanta barreira que dificulta até para o próprio esposo alguns ambientes. Tem ambiente que o marido não pode chegar porque a esposa já construiu uma série de muralhas ao seu lado. E também vice-versa. A esposa em muitos lugares não pode chegar porque o marido também já atropelou um monte de coisa, já construiu uma série de barreiras. Por falta de sabedoria, de falar as coisas erradas. Você sabe que até a maneira de você falar, às vezes, as pessoas já te olham diferente. O tom de voz de você falar com as pessoas já te olham diferente. Tem pessoas que não sabem falar de uma maneira agradável. Tem problemas, irmãos, tem situações que, se você fosse usar a ignorância,
você chegaria destruindo tudo. Mas a tua ignorância vai resolver o problema? A tua ignorância vai solucionar a situação? Não. Vai criar mais problema, mais dificuldade. Então, use a sabedoria. Use a sabedoria que você vai conquistar aquela situação, vai ser resolvida. Use a harmonia. Quantos lares estão destruídos? Quantos casamentos estão destruídos? Porque o marido chegou nervoso, cabeça quente lá da rua, e a esposa não teve sabedoria para administrar aquele momento. Retrucou mais alto ainda. Retrucou mais forte ainda. Aí o homem não quer ficar por baixo. Aí altera mais a voz e as coisas pegam outro caminho. E assim são dentro de casas filhos e filhas que muitas das vezes perde o carinho da mãe, perde o respeito do pai, porque não sabe o lugar certo, a hora certa de falar, de pedir, de retroceder. Irmãos, nós temos que ter de Deus e pedir a Deus sabedoria e aprender a lição que a nossa vida é um veículo. Tem 4, 5 marchas para frente, mas tem uma que dá uma ré também. Ah, pastor, mas agora, diante dessa situação, se eu der uma ré, se eu retroceder, vai ficar muito feio para mim. Vai ser humilhante para mim. O que eles vão falar de mim? O que eles vão pensar de mim? Irmãos, não se preocupe o que as pessoas de fora vão pensar, vão falar. Faça aquilo que é bom para você, para o teu matrimônio, para a tua família, para o bem-estar. Faça aquilo que Deus quer, para que a sua vida seja uma bênção. Tem muitas pessoas que só preocupam com os outros. O que os outros vão pensar? O que as pessoas vão achar? O que elas vão ver? Como é que elas vão ver? Elas vão ver o seguinte, irmãos. Se você estiver abençoada, elas vão glorificar a Deus, vão ver que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Se você estiver no fundo do poço, uma pessoa que está sofrendo bastante, elas vão dizer, eu vou orar porque aquele ali é cabeçudo, é ignorante, não soube retroceder na hora certa. Vou pedir a Deus que tenha misericórdia dele e dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Quantas pessoas você já ouviu falar assim, ah, pastor, se eu fosse um pouquinho mais calma, um pouquinho mais paciente, eu não tinha perdido. Agora estou arrependida, agora estou arrependido. Eu fiz tudo de errado, eu fiz todas as coisas que não estão certo. Você sabe que tem pessoas que trabalham com pessoas, seu patrão não é evangélico, lá na empresa só você é crente, só você é cristão, e você às vezes não tem sabedoria para evangelizá-los, para ganhá-los. Eles estão olhando o teu comportamento, eles estão vendo a maneira que você trabalha. Esses dias entrei numa grande empresa aqui em Foz do Iguaçu, e a secretária nos cumprimentou, estava eu, mais 2 pastores. Aí entramos numa outra sala, mais umas 2, 3 moças ali trabalhando. Todas elas, você via na tela do computador, metade estava talvez usando as ferramentas para trabalhar, e metade estava no Face. Elas não sabem se trabalha ou se conversam.
Você acha que o patrão, que o gerente não está observando. Aí pede relatório, nunca está pronto. Pede isso, nunca está pronto. Sempre uma desculpa. Sempre uma saída. Não é assim? Sabedoria de Deus, irmãos, para saber dividir as coisas. Se você está trabalhando, trabalhe. Não fique enrolando as coisas. Não fica tentando empurrar o teu patrão, inventando história. Faça a coisa certa. Deus está te olhando, as pessoas estão te vendo. Seja sábia para você ganhar aquelas pessoas e conquistar aquelas pessoas para o teu Deus. É assim que nós precisamos fazer. Olha aqui, vou dar um exemplo. Tem algumas famílias que com toda liberdade e merecidamente saem para descansar e vão para a praia. E lá, no momento de descontraição na praia, é foto daqui, foto dali, foto aqui. Aí, pega lá a nossa irmãzinha de biquíni, plum, tira uma foto. E em seguida já mete no Face. Tá certo isso? E aí, pede para compartilhar. Como assim? Olha onde eu estou, tranquila. Vocês estão aí trabalhando, eu estou aqui na praia. Mas de biquíni, bota aí. E ainda o marido compartilha. Acha bonito aquilo. Tem muitos maridos que acham bonito. Ô meu irmão, sabedoria de Deus, meu querido. Depois começa a acontecer as desgraças. Aí Deus é culpado. Aí é Deus que fez a coisa errada. Ou vice-versa, o marido lá de sungão tira a foto e vai compartilhar. E as irmãs vão compartilhar. Depois acontece as coisas ruins, Deus é culpado. Faltou o quê? Sabedoria. Vamos pedir a Deus sabedoria para viver nessas últimas horas. Entre família, entre igreja, entre irmãos. Você pode ir, você pode curtir uma praia, você pode, não tenha pecado não. É bom. Mas seja sábio, meu irmão. Faça as coisas com segurança. Compartilhar aquilo que é bom, que vai fazer crescer, que vai ser próspero. Isso é muito bom. Zap para cá e foto para cá e não sei o que. Meu irmão, você está na sua casa, você está recebendo ali, meu irmão, no celular. Sabedoria, querida igreja. Você é espelho. As pessoas estão olhando para você. Cristão é luz no meio das trevas. Aonde você chega, a tua luz resplandece. Somos sal na terra. Precisamos vigiar, cuidado aonde entramos, aonde saímos. Por isso Salomão, ele disse: Deus, eu preciso sabedoria, Deus, para entrar e sair. Você precisa pedir a Deus para saber entrar e sair aqui dentro da igreja, irmãos. Saber conversar com as pessoas, cumprimentar as pessoas, ouvir as pessoas. Sabedoria de Deus, de ouvir aquilo, muitas coisas, queridos, ouvir e guardar para você.
Não é para sair compartilhando, muitas das vezes, uma dificuldade do irmão, da irmã, que abriu o coração para você. E disse: eu estou abrindo meu coração para que você me ajude a orar, para resolver esse problema. Não é para você sair compartilhando e contando a desgraça de um e nem de outra. Humilhando as pessoas, envergonhando as pessoas. Peça a Deus sabedoria, queridos. Peça a Deus sabedoria nessas últimas horas, para você ter paz, para ter harmonia dentro do lar, harmonia no matrimônio, saber ouvir, saber ter paciência, saber engolir 4, 5 sapos de uma vez só, meu irmão. Tem que saber isso, fazer isso, essa arte, é sabedoria que Deus dá a cada um de nós para viver uma vida abençoada. Agora, mais do que isso, nós precisamos pedir a Deus que nos dê a sabedoria divina para conquistar dons e dádivas que Ele tem na dispensa para dar a cada um de nós. Sabe, irmãos, a igreja primitiva era uma igreja muito abençoada, porque tinha muitos dons dentro da igreja. E nós temos alguns dons que estão sumindo do meio da igreja nessas últimas. É porque Deus não quer dar, irmãos. Não. Está faltando nós pedirmos a Deus. Deus, eu quero ter o dom de maravilha. Pedro e João iam chegando no templo. Lá estava um coxo. Estende as mãos pedindo uma esmola. Eles olharam para aquele coxo e disse: olha, não tenho o que você está querendo, mas eu tenho algo muito mais superior. Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Dom de maravilha. Aonde que estão esses dons hoje dentro da igreja? Deus não quer dar para nós? Claro que quer dar. Está faltando nós pedirmos a Deus com sabedoria, com graça. Senhor, eu preciso desses dons. Dons de cura. Chegar nos lares e repreender as enfermidades em nome de Jesus. Sabe, irmãos, dádivas, presentes que Deus tem à disposição da igreja. Nós precisamos de tirar um egoísmo, de pensarmos só nas coisas da terra, de querer pedir para Deus só as coisas terrenas, e começarmos a pedir para Deus as coisas celestiais, as riquezas eternas, as riquezas que vale a pena termos, aonde não vai perder e não vai ser destruído. Cada um de nós aqui, um dia, pedimos a Deus e tivemos a oportunidade de pedir a Ele que nos desse sabedoria de escolher um caminho a seguir, para termos e sabermos aonde viver uma eternidade pós-túmulo. A maioria que está aqui nessa noite, se partir hoje para a eternidade, parte com a certeza da sua vida eterna, porque teve a sabedoria de escolher aqui em terra aonde passar a eternidade, perto de Deus ou longe de Deus. Esta semana uma muçulmana me perguntou: pastor, como é essa questão do paraíso eterno? Eu li e pelo menos o que eu aprendi é que eu, sendo uma pessoa boa aqui na terra, eu fazendo as coisas direitas, sendo uma boa filha, uma boa mãe, quando eu morrer, Deus vai me conduzir a um lugar
feliz. Eu disse, olha, eu não sei se o Alcorão está escrito isso. A minha Bíblia fala totalmente diferente. Salvação é diferente. Salvação, as pessoas têm que ter a sabedoria de Deus para escolher aqui na terra o caminho que elas querem viver pós a morte. Pós a morte não tem mais nada que fazer. Se você foi boazinha, se foi ruim, se não foi, deixou de ser, não tem mais o que fazer. Pós-morte já tem um destino certo. Ou a tua alma vai ao paraíso eterno, ou vai à perdição eterna. Só tem dois caminhos, não tem três, não tem aquele jeitinho brasileiro. Não. Tem pessoas que morrem, vai ser que nem o Brasil, o jeitinho brasileiro vai dar um jeito aqui. Não tem jeitinho brasileiro após a morte. Morreu, eternidade. Que eternidade é essa? Perto de Deus ou longe de Deus? O arrebatamento da igreja. Quem é que vai subir? Aqueles que dormem serão despertados. Os que morrem para a vida eterna só vão ressuscitar no juízo final. As pessoas que morreram sem Deus não vão ser despertadas no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é para aqueles que dormem no Senhor. Ao soar as trombetas serão despertados, receberão um corpo glorioso, um corpo incorruptível. A igreja, os que estiverem vivos, seremos transformados num corpo glorioso, subiremos ao encontro do Senhor. E para sempre estaremos com Ele. Aqueles que morreram sem salvação, eles vão despertar só no juízo final para ser julgados. E condenados à perdição eterna. Eu louvo a Deus, porque a maioria que está aqui nessa noite já escolheu o caminho aonde eles querem viver pós a morte, a eternidade perto de Deus. Porque abrir o coração um dia desse, Jesus, entra no meu coração, salva a minha alma, salva a minha vida, perdoa os meus pecados e a partir de hoje quero ser um cidadão do céu. Eu pergunto nessa noite, aonde está a primeira pessoa que ainda não fez essa escolha, não teve a oportunidade de dizer para Jesus, Jesus, eu sou pecador, mas eu reconheço que Tu és Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero entregar a minha vida para Ti, e eu quero ter a minha eternidade perto de Ti. Aonde está a primeira pessoa que ainda não fez essa escolha e essa noite quer fazer? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você ainda não é evangélico, você ainda não teve a oportunidade de dizer para Jesus, Jesus, eu preciso também buscar de Ti sabedoria, para buscar o caminho aonde viver, nessa terra e após a morte. Aonde está a primeira pessoa?